Olá, boa noite a todos. O trabalho aqui abordado pelo nosso grupo tem como objeto de estudo os ligantes para a terapia por quelação, e o objetivo do nosso trabalho é apresentar alguns exemplos e formas de contaminação por metais pesados, além da solução proposta pelo trabalho, que é o da terapia de agentes quelantes na desintoxicação desses metais, formando complexos e assim facilitando sua eliminação do corpo humano. A intoxicação por metais pesados são problemas reconhecidos pela comunidade científica há vários anos, já que podem afetar diversos dos nossos sistemas biológicos, incluindo o sistema nervoso central, sistema renal e hepático, entre outros casos, devido à natureza distinta de suas formas de aparecimento orgânica, inorgânica e elementar. No que diz respeito às fases da intoxicação por metais, podemos citar como, primeiro, uma fase de absorção, segundo, uma fase de transporte e terceiro, uma fase de excreção, sendo que também há duas formas de exposição por metais, a aguda e a crônica, sendo a primeira com um rápido aparecimento dos sintomas e também por um curto período de tempo, normalmente relacionados a sintomas nítidos e de fácil identificação, como náuseas, vômitos, dores de cabeça e dores oculares. Estes são os sintomas mais comuns. A dificuldade na identificação e tratamento de tal enfermo pode acabar gerando uma intoxicação de caráter crônico, esse possuindo sintomas tardios e mais graves como distúrbios no sistema nervoso central, delírios e alucinações. Os metais pesados mais comuns a possuir em caso de intoxicação são cobre, ferro, arsênio, cádmio, mercúrio e chumbo. Começando pela intoxicação com cobre, este é um dos metais mais abundantes da crosta e seu íon cobre 2+, é essencial à vida dos seres humanos, sendo recomendado a ingestão de cerca de 2 a 5 mg por dia, desempenhando funções como prevenção de anemia e de doenças ósseas, além, claro, de participar de processos enzimáticos. Sua absorção mais habitual é por via gastrodigestiva por conta de alimentos que possuem em sua composição esse minério, e por via pulmonar, considerando indústrias que trabalham com este minério, além do cobre orgânico, este que pode ser absorvido também pela pele. O cobre é absorvido mais comumente no nosso intestino delgado, indo diretamente às células hepáticas do fígado para desempenhar suas inúmeras funções, e seu excesso é descartado pela bile. Porém, se o consumo for altamente elevado, ou a pessoa possuir a doença de Wilson, que é uma doença que causa dificuldades na excreção do cobre excedente, podem ocorrer efeitos tóxicos, inclusive com estudos indicando sua ligação com doenças neurológicas, como o Parkinson e o Alzheimer, e que a ingestão exagerada de cobre pode levar a efeitos degenerativos no sistema cognitivo da pessoa. Como o cobre, o ferro é outro metal essencial para a manutenção da vida humana, assim sendo consumido diariamente em diversos alimentos, como pelas porções M das hemácias em carnes e em vegetais e também em fontes animais, sendo essencial em diversas funções, sendo a mais conhecida pelo transporte ativo de oxigênio nas hemácias, formando um complexo e assim formando a hemoglobina, este sendo 2/3 do ferro no organismo, além de ferro armazenado no meio intracelular. Ferro que tem sua absorção de maior parte na região do intestino delgado e que, por conta de suas variações entre ferro 2+, e ferro 3+, precisa de enzimas e todo um sistema de conversão de ferro 3+, a ferro 2+, que é utilizado no sistema biológico humano. Porém, claro, há um limite em tal absorção de ferro. Assim, uma absorção elevada pode ocasionar em um limite na quelatação e uma liberação do ferro armazenado, assim gerando efeitos tóxicos no organismo, sendo os principais sintomas agudos a fadiga, artrite, dor abdominal, aumento do tamanho do fígado, entre outros. Porém, sem tratamento e com uma continuidade de tais absorções, a enfermidade pode evoluir para um caso crônico, e com sintomas como diabetes, cirrose e insuficiência hepática. Já o arsênio é um metal contaminante e altamente tóxico. Assim, as principais formas de intoxicação são por meio da água, alimentos contaminados e por motivos de profissão, como indústrias farmacêuticas, pintura, vidro e fabricação de canalizações. Sendo assim, existem graus de toxicidade para este metal pesado, que variando sua forma química, seja ela uma forma alimentar, orgânica ou inorgânica, e sendo a inorgânica a mais perigosa ao ser humano. Nas formas inorgânicas, quando há a absorção de arsênio, nosso organismo tenta transformar tal material em algo menos tóxico, para assim ser excretado, e nesse caso a transformação ocorre no fígado, criando ácidos orgânicos de forma a facilitar sua excreção por via renal. Sua absorção, porém,
causa um efeito grave de substituição de ligações de fosfato de alta energia que são essenciais para o metabolismo das células. Em casos mais excessivos de intoxicação, pode haver acúmulo nas unhas, cabelo, sangue e urina, e podendo causar grandes impactos no organismo. Sintomas mais comuns são alterações no sistema nervoso, como delírios e alucinações, no sistema renal, devido à excreção excessiva de tais materiais metabolizados, e no sistema gástrico, com náuseas e vômitos. O mercúrio é outro metal que é abundante na crosta terrestre, porém completamente tóxico a humanos em todas as suas variações, sejam de forma elementar, em complexos inorgânicos ou orgânicos. A exposição também é variada, desde o consumo de peixes predadores, este sendo os modos mais perigosos, já que forma uma variação orgânica de mercúrio que é facilmente absorvida pelo organismo, ou a exposição aos vapores de mercúrio de fontes geológicas. A absorção de mercúrio pode ocorrer de diversas formas. Temos absorção e metabolização no fígado em mercúrio elementar, este que é expelido na urina e nas fezes, enquanto o mercúrio orgânico é eliminado pela bile após complexações com a cisteína e a glutationa. Porém, ambas possuem elevado tempo de meia-vida no organismo, assim podendo causar nesse período diversas adversidades ao corpo. Os sintomas de uma exposição aguda são raros e comumente associados aos vapores, geralmente ocasionando dor torácica, dispneia, pneumonia e insuficiência pulmonar. Já em casos de mercúrio elementar, estes são facilmente absorvidos pela pele e, por sua natureza lipofílica, conseguem passar a barreira que protege seu sistema nervoso, sendo o principal alvo a ser atacado pelo mercúrio, podendo causar perda na coordenação motora, cegueira, entre outros em casos de exposição crônica. O chumbo é outro metal que é bastante utilizado em indústrias e nos mais diversos materiais, como baterias, pigmentos, plástico, revestimento de cabos, munições, verniz para cerâmicas, soldas, entre outros. Por ser tão utilizado, sua contaminação ocorre principalmente por conta de tais atividades, e sendo assim, possui duas formas químicas tóxicas para o ser humano. A inorgânica, que normalmente é absorvida como vapores de chumbos ou ingerida, e a forma orgânica, esta que além das formas anteriores também é absorvida pela pele, sendo a via mais comum a gastrointestinal e que afeta mais crianças do que adultos. Sua absorção leva o chumbo diretamente aos eritrócitos e são transportados para 5 locais, sendo eles sangue, órgãos como o fígado, rins, cérebro e nos ossos. A intoxicação aguda pelo metal possui sintomas mais comuns como vômito, diarreia, dor abdominal e além de gerar fezes escuras. Sua intoxicação crônica é mais frequente, também conhecida como saturnismo, e possui sintomas como apatia, irritabilidade, vômitos, fadigas e parestesias nas extremidades. Um dos pontos que leva a casos de anemia e intoxicações por chumbo é a inibição de diversas enzimas que são diretamente associadas à produção do grupo M, que é a principal agente por trás do transporte de oxigênio pelo corpo. O local mais comum para a excreção do chumbo é por via renal, porém também ocorre pelas unhas, cabelo, fezes e suor. Além disso, quando olhamos no âmbito da história da terapia por quelação, os metais são integrantes da crosta terrestre e encontram-se principalmente na forma inorgânica. A exposição dos seres humanos a estes metais pode evoluir para uma intoxicação, pois alguns deles intervêm em processos fisiológicos que envolvem o sistema nervoso central, sistema renal, sistema hematopoético e o sistema hepático. Geralmente, a intoxicação ocorre por meio da ingestão ou inalação de alguns destes metais. Alguns casos clássicos de uso desses metais e que levaram à intoxicação, temos o açúcar de Saturno, que era utilizado como adoçante em vinhos pelos romanos, e este fato pode estar provavelmente ligado a casos de demências em muitos dos imperadores da elite romana. Outro fator expressivo de contaminação por metais pesados foi devido à utilização destes em pigmentos, desde a antiguidade, com relatos mais antigos no Egito. Casos famosos de intoxicações podem ser citados, e entre os quais estão Ludwig van Beethoven, Van Gogh, Cândido Portinari, Francisco de Goya, entre outros. O termo quelato é recente na história, com data de início no século XX. Este termo foi dado por Gilbert T., derivando-se da palavra grega "chel", que significa pinça. O primeiro agente quelante sintetizado por um grupo de bioquímicos foi em Oxford, em 1940, e foi o 2,3-dimercaptopropanol, conhecido como British Anti-Lewisite, ou BAL.
A descoberta deste quelante deveu-se à necessidade do Ministério Britânico em sintetizar um antídoto destinado ao combate de um potente gás tóxico usado como arma química, o 2-clorovinil-dicloroarsina, vulgarmente conhecido como Lewis. O Lewis é um organoclorado de arsênio com grande afinidade para o grupo tiol, desenvolvido no início do século XX e foi redescoberto no final da Primeira Guerra Mundial por Lee Lewis, que dirigia uma investigação sobre armas químicas. Apesar de não ter sido produzida para a Primeira Guerra, o Orvalho da Morte, como era conhecido, era considerado um dos mais potentes agentes químicos da guerra, assim motivando o governo britânico a desprender recursos no início da Segunda Guerra para desenvolver antídotos para este e outros agentes químicos, o que levou então à descoberta e fabricação do BAL, como forma de combate ao Lewis. A ação do BAL como antídoto deve-se à formação de um complexo pentagonal com arsênio, pertencente à cadeia do Lewis, promovendo assim uma maior eliminação deste potente agente químico. Melhorias na síntese do antídoto permitiram o fábrico de soluções injetáveis e pomadas, que revelaram ter uma elevada eficácia no tratamento por intoxicações de arsênio. Após a Segunda Guerra Mundial, este agente passou a ser utilizado no tratamento de intoxicações por chumbo, mercúrio, ouro, arsênio e cobre, sendo esta última geralmente associada à doença de Wilson. Durante a década de 1950, outros metais quelantes, o ácido meso 2,3-dimercaptosuccínico, ou DMSA, e o 2,3-dimercaptopropano 1-sulfonato, ou DMPS, começaram a ser utilizados na China e na antiga União Soviética. Passadas 2 décadas, verificou-se a extensão de seu uso para vários países ocidentais como antídoto para vários metais bivalentes. Já a desferroxamina, ou DFO, outro agente quelante, conheceu o seu uso, no ano de 1962, em pacientes com beta-talassemia, por promover a eliminação do ferro pela via renal. Gradativamente, no entanto, a utilização de quelantes foi sendo reduzida, devido aos malefícios destes remédios, que acarreta em inúmeros efeitos adversos graves, como a eliminação de metais essenciais ou a incapacidade da remoção de metais tóxicos a nível intracelular. Quando tratamos dos procedimentos para a terapia por quelação, pensamos principalmente em 3 principais vias de administrações desses medicamentos, sendo elas as vias intravenosa, oral e injeção intramuscular. As principais diferenças dessas vias são derivadas das propriedades intrínsecas de cada um destes medicamentos que abordaremos mais tarde nesse trabalho. Os agentes quelantes são moléculas que possuem átomos que formam várias ligações covalentes com um íon metálico central, onde o número de ligantes depende do tamanho do metal, da identidade do ligante e das interações eletrônicas, formando um quelato. Alguns quelatos são compostos extremamente importantes para a vida na Terra, como por exemplo, a hemoglobina, um quelato de ferro responsável pelo transporte de oxigênio e gás carbônico no sangue, e outro, a clorofila, quelato de magnésio responsável pela absorção de fótons da luz solar pelas plantas verdes. O nome quelante provém da palavra grega chele, que significa garra ou pinça, como já dito anteriormente, referindo-se então à forma pela qual os íons metálicos são aprisionados neste composto. O número de ligações realizadas entre os ligantes e o metal central depende do número de coordenação do metal. Ligantes podem interagir com o átomo central por meio de uma ou mais ligações, sendo denominados monodentados quando fazem apenas uma ligação, bidentados quando fazem 2 ligações, tridentados quando fazem 3 ligações ou polidentados de uma maneira mais geral. A tentativa de atravessar uma membrana lipídica por parte de agentes quelantes é determinada por fatores inerentes à lipofilia, estado de ionização e peso molecular. Para atingir uma porcentagem elevada de absorção oral, o quelante deve possuir uma elevada solubilidade lipídica para conseguir penetrar o trato gastrointestinal. O tamanho molecular também constitui um importante fator na absorção, uma vez que os agentes quelantes com peso molecular inferior a 200 Dalton usualmente predominam na absorção gastrointestinal,
ao passo que agentes quelantes com peso molecular superior a 500 Dalton tornam a absorção muito mais reduzida. A fim de obter uma elevada absorção oral, o peso molecular do agente quelante deve ser inferior a 300 Dalton. Assim, quelantes hexadentados apresentam uma absorção oral inferior aos quelantes bidentados e tridentados, dado que os pesos moleculares destes últimos são muito menores. No que diz respeito à dureza dos metais e dos ligantes, é válido ressaltar que tudo deu origem em 1963, quando Pearson cunhou os termos duro e mole para descrever as interações entre íons metálicos, ou ácidos de Lewis, e os ligantes, ou bases de Lewis. Íons duros são caracterizados por uma alta densidade de carga, ou seja, carga elevada e raio pequeno. Já os íons moles são caracterizados por uma alta polarizabilidade, ou seja, possuem nuvens eletrônicas grandes e capazes de serem deformadas. A interação entre um ligante duro e um íon metálico central duro forma um complexo que deve a sua estabilidade por pura interação eletrostática entre as espécies, já que suas nuvens eletrônicas não estão tão disponíveis para ligação. Por outro lado, a interação entre um ligante mole e um íon metálico central mole leva a um complexo com alta estabilidade e caráter covalente. Aqui podemos observar alguns exemplos de metais e de ligantes, sejam eles duros ou moles ou intermediários. Quanto à eficácia dos agentes quelantes em vivo, no organismo, os metais livres formam complexos na presença de certos ligantes biológicos, porém, numa concentração muito reduzida. Em vivo, as reações de complexação entre os metais tóxicos e os agentes quelantes usados na terapia ocorrem mais facilmente do que a complexação com os ligantes biológicos. Apesar da constante de equilíbrio de formação do complexo entre o metal e o agente quelante ser bastante favorável, a eficácia do processo de quelação pode diminuir devido à competição entre ligantes e entre metais, além da cinética do transporte do agente quelante pelo organismo. Um exemplo desta competição mencionada seria o cálcio. O íon cálcio é um competidor biológico comum que interfere na eficácia do agente quelante ao formar complexos com o ligante utilizado no procedimento de terapia. Neste caso, a concentração total do agente quelante no plasma necessária para obter uma maior eficácia passa também a depender da constante de estabilidade do complexo, assim como da concentração de cálcio no organismo. Um agente quelante ideal deve apresentar as seguintes características: alta afinidade com o metal e baixa toxicidade ao organismo, alta solubilidade em água, resistência à biotransformação, capacidade de competir com quelantes já presentes no organismo, deve formar complexos menos tóxicos com o metal quando em comparação com a forma livre do metal, capacidade de permear membranas celulares e promover a eliminação rápida de metal tóxico. Dentre os agentes quelantes normalmente utilizados, temos o 2,3-dimercaptopropanol, ou BAO, ácido 2,3-dimercaptosuccínico, ou DMSA, 2,3-dimercaptopropano 1-sulfonato, ou DMPS, ácido etileno diamino tetracético cálcio disódico, ou vulgarmente conhecido como EDTA, ácido dietileno triamino pentacético, ou DTPA, depenicilamina, desferroxamina, 1,2-dimetil 3-hidroxipiride 4-ona e ácido nitrilotriacético, ou NTA. No presente trabalho, escolhemos aprofundar nos seguintes quelantes: BAL, DMSA, DMPS, EDTA e depenicilamina. Começando pelo 2,3-dimercaptopropanol, ou BAL, ou British Anti-Lewis. Este é um quelante que teve início na utilização para o tratamento de gases utilizados em guerras, no qual, hoje em dia, tem como maior utilização para o combate a intoxicações por mercúrio, ouro e chumbo. Este composto é constituído por uma cadeia de 3 carbonos com a presença de 2 grupos tiol e uma hidroxila. A ação deste ligante consiste em impedir que os metais se liguem aos grupos tiol de certas proteínas celulares, que ocasionariam a formação de mercaptidas. Este agente quelante possui uma natureza oleosa e, portanto, não pode ser administrado por via oral ao paciente.
Sua administração é feita através de uma via intramuscular. É utilizado, então, uma solução de 2,3 de mercaptopropanol em óleo de amendoim numa concentração de 100 mg por ml. O BAL atinge a sua concentração máxima ao fim de 30 a 60 minutos e possui um tempo de meia-vida de 4 horas. Normalmente são utilizadas concentrações de 3,6 a 5,5 mg por quilo para o tratamento das intoxicações por mercúrio, ouro, chumbo e arsênio. O 2,3 de mercaptopropanol apresenta diversos efeitos colaterais e desvantagens, sendo elas a aplicação dolorosa, impossibilidade do uso em pacientes alérgicos a amendoim, hipertensão, taquicardia, náuseas, vômitos, cefaleia, secura dos lábios, garganta e da boca, conjuntivite, rinorreia, lacrimejamento, sudorese, janela terapêutica estreita e redistribuição de arsênio para outros órgãos como o cérebro e os testículos. Outro quelante abordado pelo nosso grupo será o ácido meso 2,3 de mercaptosuccínico, ou DMSA. De natureza hidrofílica, o ácido meso 2,3 de mercaptosuccínico é um derivado do dimercaptopropanol, ou seja, um análogo do BAL, que pode ser administrado por via oral e apresenta elevada absorção gastrointestinal. O DMSA é constituído por uma cadeia de 4 carbonos, sendo os terminais ácidos carboxílicos e os demais contendo um grupo tiol cada. O composto, em sua maior parte, 95%, se liga às proteínas, no caso principalmente à albumina, por meio de um dos grupos tiol ao resíduo de cisteína da albumina. O outro grupo tiol fica livre para quelar o metal, e os alvos de tratamento deste composto geralmente são chumbo, mercúrio, cádmio e arsênio. O DMSA é metabolizado na via hepática, sendo eliminado juntamente com o metal pela sua via renal, pela biliar e pulmonar. Dentre as vantagens do composto estão poder ser administrado via oral e janela terapêutica maior em relação aos demais compostos com ditiol. Seus efeitos adversos e desvantagens são distribuição extracelular, incapaz de ultrapassar as membranas, incapaz de reduzir a neurotoxicidade do mercúrio, desconforto gastrointestinal, neutropenia leve, erupção cutânea e sintomas gripais. O próximo quelante abordado será o 2,3 de mercaptopropano 1-sulfonato, ou DMPS. Assim como o DMSA, o 2,3 de mercaptopropano 1-sulfonato é um agente quelante hidrossolúvel, derivado do BAL, e que foi sintetizado na antiga União Soviética para o tratamento de intoxicação por chumbo, mercúrio, cádmio e arsênio. Sua ação se dá principalmente no meio extracelular, devido à sua natureza hidrofílica, mas pode penetrar nas células por via de mecanismos de transporte específico. Cerca de 80% do administrado é oxidado em 15 minutos e apenas 12% é encontrado da sua forma original. Sua eliminação ocorre pela via renal, sob a forma oxidada de disulfitos, e sua vantagem sobre o DMSA é que sua ação não incorre na redistribuição dos metais para o cérebro. Dentre seus efeitos adversos estão desconforto gastrointestinal, neutropenia leve, erupção cutânea e sintomas gripais. O próximo quelante é o edetato de sódico de cálcio, ou CaNa2-EDTA. Este é sintetizado com a finalidade de tratar intoxicação por chumbo em crianças e é produto de estudos com EDTA. Sua aplicação endovenosa surtia diversos efeitos teratogênicos que acabaram por sua vez associados à depressão de zinco, que poderia ser eliminada pela suplementação deste. Posteriormente, foi introduzido sob a forma de sal de sódio, cuja administração resulta em hipocalcemia. Para contornar tal efeito, o edetato de sódico de cálcio foi introduzido para tratamento de intoxicações de metais divalentes e trivalentes, que possuem maior afinidade ao agente do que o cálcio. A absorção deste na via gastrointestinal é inferior a 5%, e devido a isso a administração deve ser realizada na via parentérica. Na via intramuscular, é necessário misturá-lo a um anestésico local por ser um procedimento muito doloroso. Já na via intravenosa, o quelante é diluído a solução destrose a 5% ou soro fisiológico. Sua semivida é de 20 a 60 minutos, ou seja, metade da dose é eliminada pela urina. Ao término de 24 horas, 95% da administração deste deve ter sido eliminada, exigindo função renal adequada do paciente para a eficácia da terapia.
Dentre as desvantagens estão elevada hidrossolubilidade com consequente distribuição extracelular, distribuição de chumbo para outros tecidos, como o cérebro, baixa seletividade, o que acaba por depletar metais essenciais como zinco, cobre, ferro, cobalto e magnésio, nefrotóxico e hepatotóxico, e arritmias, hipocalcemia, hipotensão, depressão da medula óssea, convulsões, problemas respiratórios, fadiga, cefaleias, febre, congestionamento nasal, lacrimejamento, lesões macocutâneas, glicosúria e mialgia. O último quelante que abordaremos é a depenicilamina, ou DPA-beta-beta-dimetilcisteína. Introduzido para o tratamento de intoxicações por cobre, mercúrio, chumbo e ferro, a depenicilamina é um produto de degradação da penicilina que resulta em um aminoácido mercaptan. A DPA é administrada oralmente e é relativamente bem absorvida pelo sistema gastrointestinal, em torno de 50%, atingindo concentração plasmática máxima entre 1 a 3 horas após a administração, independentemente da dose, que variam de 1 a 2 mg por litro. Entretanto, sua aplicação concomitante à ingestão de alimentos, antiácidos e ferro diminui sua absorção. A via intravenosa é uma alternativa da administração do agente. No plasma, é encontrado majoritariamente, isto é, em torno de 80%, ligado a proteínas, em particular a albumina. O restante é visto livre ou metabolizado. O DPA é excretado sob a forma de disulforeto, também sob a forma inalterada pela via renal. Dentre os efeitos adversos estão trombocitopenia, leucocitopenia, anorexia, náuseas, vômitos, distúrbios gastrointestinais, alopécias, proteinúria. Além disso, o agente é contraindicado para alérgicos à penicilina e pacientes com insuficiência renal. Apenas o isômero D é agente quelante, sendo o isômero L causador da neurite óptica. Apesar da existência de amplos agentes quelantes, algumas delas já citadas aqui, certas intoxicações se destacam para o aprimoramento de seus tratamentos, uma vez que algumas chegam a apresentar desvantagens e efeitos adversos, e por isso, novas alternativas surgem para um tratamento mais eficaz. Logo, assim, abordaremos agora outros procedimentos para tratar o envenenamento por metais. Muitos pacientes foram desenvolvendo intolerância à terapia quelante. Isso foi uma das principais causas de morte em pacientes com acúmulo de ferro, por exemplo. Um dos principais agentes quelantes usados para o tratamento de ferro é a desferroxamina, ou DFO, que pode reduzir ou estabilizar o acúmulo de ferro no corpo. Até um certo tempo, era o único usado para o tratamento de hemosiderose secundária, que está relacionada à transfusão recorrente de concentrado de hemácias, levando à sobrecarga de ferro. Muitos dos pacientes com talassemia, uma doença de anemia grave e hereditária, morrem antes dos 35 anos, tendo como uma das causas mais comuns a insuficiência cardíaca secundária, devido à sobrecarga de ferro e por conta das inúmeras transfusões regulares. Com o tempo, os pacientes que recebem o tratamento com a desferroxamina acabam sendo intolerantes ao seu uso prolongado, recebendo infusões por via subcutânea ou endovenosa de 8 a 12 horas, 5 dias por semana. E em alguns pacientes, esse agente provoca irritação no local das infusões, anormalidades ósseas e retardo no crescimento, além de prejudicar o sistema nervoso central, impedindo o bom funcionamento da visão e audição. Por conta dessa intolerância à terapia, há uma intensa procura e desenvolvimento por quelantes orais e quelantes menos agressivos. A deferiprona, um agente quelante sintético e oralmente ativo, foi desenvolvido no King's College de Londres em 1984. Ela se tornou uma alternativa importante para o tratamento no controle da sobrecarga de ferro, que demonstrou resultados aceitáveis para o seu uso na prática clínica. Este agente quela preferencialmente o cátion ferro trivalente, formando um complexo deferiprona-ferro em uma proporção molar de 3:1, o qual é excretado junto com a droga livre. Estudos em animais mostram que de 92 a 99% da dose de deferiprona administrada por via oral é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal. Já quanto à eficácia da deferiprona, essa é demonstrada pela indução do agente na excreção de ferro. Isso tem sido avaliado em pacientes com hemosiderose secundária, principalmente naqueles com talassemia,
de modo que estes apresentaram a capacidade de promover a excreção do ferro. Portanto, a quantidade de ferro eliminada é em geral diretamente influenciada pela dose de deferiprona e pelo grau de acúmulo de ferro do paciente. Uma vez que a doença cardíaca é responsável pela maioria das mortes de pacientes com talassemia, a redução da carga de ferro no coração é o componente mais essencial e crucial da terapia por quelantes. Reconhecendo que a deferiprona e a desferroxamina têm características diferentes para a quelação do ferro, isso proporciona a possibilidade de se fazer o uso de dois agentes quelantes com características distintas. Com base nessa ideia, a terapia quelante combinada consiste na administração do uso de dois agentes quelantes com mecanismos farmacológicos diferentes, podendo provocar um efeito adicional e, por certas vezes, uma ação sinérgica. O objetivo de se fazer o uso de dois agentes quelantes é baseado na capacidade de imobilizar os metais em compartimentos diferentes do organismo. Por outro lado, isso também reduz a dose dos fármacos, podendo diminuir assim os seus efeitos tóxicos, além também de diminuir a redistribuição do metal tóxico. A terapia quelante combinada tem sido investigada como uma opção atrativa para aqueles pacientes com intenso acúmulo de ferro ou para aqueles que não atingem uma redução adequada desse acúmulo com o uso isolado de desferroxamina ou diferiprona. Vários estudos clínicos têm demonstrado que a terapia combinada está associada com uma redução significativa nos níveis de ferro corporal, não apresentando muito a frequência ou intensidade nas manifestações colaterais de ambos os quelantes. Um desses estudos foi publicado inicialmente por Eidenoch e colaboradores, na qual realizaram um estudo alternado de ambos os quelantes no tratamento em crianças com talassemia, utilizando um regime semanal de deferiprona oral com concentrações de 75 mg por quilo, durante 4 dias, seguido por desferroxamina, com doses de concentrações de 40 a 50 mg por quilo, por infusão via subcutânea e com duração de 2 dias. A DFO intravenosa, com concentração também de 40 a 50 mg por quilo, era adicionada em um intervalo de 3 a 4 semanas. A terapia obteve bons resultados, promovendo reduções dos níveis de ferritina sérica e do ferro hepático. Assim, o uso alternado dos quelantes não resultou em um aumento na incidência de efeitos colaterais. Como conclusão, conseguimos tomar nota sobre os usos dos quelantes aqui abordados para o tratamento de intoxicações por metais, como método eficiente apesar dos percalços na administração de alguns destes no corpo humano, evidenciando assim a importância destes fármacos para a formação de complexos e balanceando as concentrações dos metais necessários ao corpo, restando apenas maior aprofundamento dos mecanismos de contorno aos efeitos adversos proporcionados por estes.